Bom dia! Mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e hoje, 9 de março, nós vamos meditar de Juízes capítulo 5 ao capítulo 6, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Ontem nós falamos sobre Débora, isso mesmo, uma juíza que Deus levanta sobre Israel. O texto fala, que durante 20 anos Israel foi oprimido, e quem julgava nesta época era Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e ela julgava as questões do povo. E certo dia ela mandou chamar Baraque, E aí diz para Baraque: o Senhor Deus de Israel lhe dá a seguinte ordem: convoque 10.000 guerreiros da tribo de Naftali e Zebulon para irem ao Monte Tabor, e eu farei Sísera, comandante do exército de Jabim, ir com os seus carros de guerras e guerreiros até o rio Quizon, e ali os entregarei nas suas mãos. Olha que extraordinário. Um dia após comemorarmos o Dia Internacional da Mulher, nós estamos vendo uma mulher, uma guerreira. O texto fala no capítulo 5 que ela se levantou como mãe sobre Israel. E nós precisamos hoje de mulheres que se levantem como mãe, sabe, intercedendo pela nossa nação. O interessante é que ela não era apenas uma juíza, Ela se colocava como mãe, ela era esposa, e ela só chegou aonde ela chegou porque ela tinha um marido que apoiava ela. Olha que coisa interessante. Aí você vai falar: mas como? Claro, se ela não tivesse um marido que a apoiasse, ela não ia nem conseguir ser juíza, muito menos ser uma mulher que iria à guerra. Isso mesmo, olha o que ela diz. O Baraque disse para Débora: só irei se você for comigo. Se você não for comigo, não irei eu. E olha só o que aconteceu. Está bem, eu irei, mas você não receberá a honra desta missão, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Você vai ver logo mais Deus levantando mais uma mulher extraordinária. E aí, Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali. 10.000 guerreiros subiram com ele. E quem sobe com ele? Débora. Débora também o acompanhou na guerra, Que extraordinário isso. E aí, no capítulo 5, nós vamos ver o cântico de Débora e de Baraque. Eles entoam um cântico após eles receberem a vitória, Então ele vai falar assim: os líderes de Israel assumiram o comando e o povo os seguiu de boa vontade, louvem ao Senhor. E aí ele vai relembrar daquilo que aconteceu no Monte Sinai. Isso mesmo, ele vai fazer menção aqui do Sinai. E aí ela vai, o texto, que eu falei que Débora se levantou como mãe para Israel, está no versículo 5, no versículo 7 do capítulo 5, Mas não se via um só escudo ou lança entre 40.000 guerreiros de Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, com aqueles que se ofereceram para lutar. Louvem ao Senhor. Débora está falando, havia, um desacreditar no meio dos guerreiros, E ela fala: desperte, Débora, desperte, levante-se, Baraque. Que coisa interessante nós podemos aqui. Deus chama mulheres para se levantar, como guerreiras de oração. Elas se despertam para buscar a Deus, para que Deus levante os Baraque.
ataques, né? Débora precisou ser despertada para que Baraque pudesse se levantar e comandar aquele exército. E aí ela vai falar, né, sobre algumas tribos que titubearam. Ela vai falar que Dan ficou junto aos navios, Asser sentou-se inerte na praia, mas Zebulon arriscou sua vida, assim como fez Naftali, nas regiões altas dos campos, né? E aí ela vai falar daquela outra mulher que vai ganhar, né, o título, que vai, na verdade, ser a mulher que vai vencer Cícera, o grande comandante. Olha só, sabe qual era o nome dela? Jael, tá no 5:25. Jael era esposa de Éber. Olha só, ela era esposa de Éber. E diz assim: a mais abençoada entre as mulheres, que ela seja a mais abençoada das mulheres que vivem em tendas. Cícera lhe pediu água e ela lhe deu leite, numa vasilha digna de nobres. Trouxe a coalhada e com a mão esquerda pegou uma estaca de tenda e com a direita o martelo do trabalhador. Com ele atacou Cícera e esmagou a sua cabeça. Deus deu a vitória, né? Através desta mulher Jael, com tanta sabedoria, ela acolheu Cícera na sua tenda, ofereceu aquilo que ele pediu, mas agiu de acordo com aquilo que precisava ser feito, né? Nós vemos uma mulher destemida, que não era presa às emoções, por isso ela é tratada como a mais abençoada entre as mulheres. 2 exemplos para mim e para você como mulher, né? E em nenhum momento elas desonraram ou passaram por cima das autoridades masculinas, ou seja, elas valorizaram, né, os homens guerreiros que haviam naquela cidade. Elas encorajaram, elas, através do despertar dela, esses homens se levantaram, se posicionaram e ganharam a guerra. Que coisa extraordinária nós podemos ver aqui. E aí, no capítulo 6, nós podemos ver que após um período, sabe quanto tempo de paz eles tiveram? 40 anos. Depois dessa batalha, eles usufruíram de 40 anos de paz. E aí você fala, não, agora eles aprenderam. Aprenderam? Olhe só o que diz o capítulo 6. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. E esses midianitas eram terríveis. O texto fala que eles eram cruéis, né? Que eles vinham e eles não só saqueavam o plantio, mas eles destruíam tudo, levava as ovelhas, os bois, os jumentos, não deixava coisa alguma para Israel comer. O texto fala que os midianitas reduziu Israel à mais absoluta pobreza e o povo pediu socorro ao Senhor. Eu fiquei pensando, precisava de tanto? Eles sabiam quem era Deus. Sabe, querido e querida, às vezes nós pecamos, às vezes nos afastamos de Deus, mas não permaneça longe de Deus. Arrependa-se, porque Ele está de braços abertos para te receber novamente. Se assim você não o fizer, você sofrerá como esse povo sofreu. Eles chegaram à absoluta pobreza por falta do arrependimento. E aí Deus fala, eu os tirei da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e de todos os que oprimiam, expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês, eu sou o Senhor seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra estão. Agora vivem, mas não me deram ouvidos. Ou seja,
Nós vemos tanto Deus repetir isso, sabe? Destrua, não deixe que os inimigos permaneçam em seus territórios, que eles serão ciladas para vocês. Exatamente isso, né? Eles foram e adoraram os deuses dos amorreus. E o texto fala que o anjo do Senhor se apresentou a um rapaz chamado Gideão. Exatamente. E Gideão, sabe o que ele diz? Não, eu não. Eu sou o menor da casa do meu pai. A minha clã, a minha família é a menor da tribo de Manassés. Não pode ser eu, né? E o anjo do Senhor diz a ele: você é um guerreiro corajoso. E aí ele começa a lamúria. Como? Como eu sou um guerreiro? Como isso nos aconteceu? Onde estavam os milagres que os nossos antepassados falaram, né? Acaso o Senhor nos abandonou? Ou seja, né? Gideão procura logo jogar a culpa para Deus, né? Ao invés de se arrepender de que tudo aquilo que estava acontecendo era culpa deles mesmo. E quantas vezes jogamos a culpa em A, em B, em C, ao invés de nos arrependermos diante de Deus e alcançarmos o favor dele em nós, né? E aí nós vamos ver que o anjo aparece novamente a ele, ele oferece o sacrifício, e aí o anjo diz para ele: derrube o altar do seu pai, o altar que ele fez para Baão, e corte o poste de Acera, e faça um altar para mim, e sacrifique sobre esse altar. Isso deu uma confusão, porque no dia seguinte queriam saber quem tinha destruído o altar de Baal, e que através de uma investigação descobriram que era Gideão. O pai de Gideão teve que intervir e disse: por que vocês defendem Baal? Acaso pretende salvá-lo? Quem lutar pela causa dele será morto pela manhã. E se Baal realmente é um Deus, que ele próprio se defenda e destrua quem derrubou o seu altar, né? Então ali nós vemos que Gideão, a primeira coisa que ele fez foi tirar do meio da casa dele os altares a outros deuses e erguer um altar ao Senhor. Eu te convido, faça isso, erga um altar ao Senhor no meio da sua casa, no meio da sua parentela, e tire tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Deixa eu orar por você. Deus, abençoe a vida do meu irmão e da minha irmã, porque nesta manhã consagramos a Ti tudo o que somos e tudo o que temos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.